não jantei ainda, você vai ficar comigo no boa tarde, amém? Queridos, que coisa boa, como estou com meu coração feliz, animado mesmo, com a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu quero desde já agradecer, aos pastores dessa igreja, o apóstolo Gleison, a reverenda Marina, agradecer a cada um dos pastores, agradecer mesmo a liderança da Luminai, a liderança de todos, que nos deram a oportunidade de estar aqui com você durante esses 2 dias, hoje, sábado, domingo, para estarmos falando um pouco sobre a palavra de Deus, sobre esse tema de escatologia, sobre esse seminário do final dos tempos, amém? É bem verdade que você não vai aprender todos os detalhes a respeito de tudo durante esses dias, durante hoje, no sábado, no domingo, mas é certeza que você vai aprender um pouco mais, vai relembrar algumas coisas, vai tirar algumas dúvidas, e eu quero que o seu coração mesmo esteja aberto, o seu coração mesmo esteja pronto para receber aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Te damos graças, Pai, nessa noite. Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para expormos a nossa vida à Tua palavra. Declaramos em nome de Jesus, Pai, nossa mente cativa à obediência de Cristo. Declaramos, Pai, que nossa mente, Senhor, vai receber aquilo que você tem preparado para nós nesse tempo. Declaramos que nada nem ninguém vai roubar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Declaramos o Espírito Santo fluindo em nossas vidas, a unção de ensino fluindo em cada coração, trazendo respostas às suas necessidades, Pai, e manifestando a Tua boa vontade, para a honra e glória do nome de Jesus, e quem crê diz amém. Sabe, queridos, nós estamos vivendo de fato os últimos dias. Sabe, eu sou professor e eu gosto de falar, repetir. Tem alguém aqui que foi meu aluno aqui? Quem foi meu aluno sabe que eu falo e repito, peço para você repetir novamente. Amém? Nós estamos vivendo de fato nos últimos dias. Só que nós não estamos vivendo nos últimos dias porque Jesus está às portas para voltar, e isso é fato, nós sabemos disso. Mas a Bíblia, quando ela fala sobre últimos dias, ela se refere a um período que começa na ressurreição de Jesus até o momento do arrebatamento da igreja. Então, todo esse período, desde quando Jesus morreu e ressuscitou, até o momento em que ele voltará para buscar a sua igreja, nós estamos vivendo num período que a Bíblia chama de últimos dias. Diga comigo, eu estou vivendo nos últimos dias. E sabe, esse período de últimos dias, de últimos tempos, ele é um período cheio de características especiais, que tem despertado ultimamente uma curiosidade muito grande da igreja, uma curiosidade muito grande dos cristãos, a respeito de quem é o anticristo, de onde virá o anticristo, quando a igreja vai ser arrebatada. Será que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação? A igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação? A igreja vai passar pela grande tribulação? A marca da besta, o que é a marca da besta? É um chip. Quem aqui já ouviu falar no chip da besta? Certamente todo mundo já ouviu falar do chip da besta. Só que eu sempre pergunto para as pessoas, quem lhe disse que o chip, que a marca da besta vai ser um chip? E as pessoas ficam olhando assim para mim, não vai ser um chip não. Eu disse, não, a Bíblia nunca disse que vai ser um chip. Mas é algo que vai colocar debaixo da pele, vai ficar na testa, debaixo da testa, ou vai ficar debaixo da mão. Eu disse, quem disse a você que vai ficar debaixo? Aí as pessoas olham para a minha cara assim, como assim, pastor? Eu digo, isso é porque as pessoas não entendem corretamente o que a Bíblia diz. Mas louvado seja Deus, que você está aqui durante esses dias para aprender da palavra, amém? Eu preparei uns slides, o pessoal poderia colocar, por favor. Eu preparei uns slides aqui, eu gosto sempre de ensinar essa matéria. Tem muitos versículos, fica tranquilo, eu posso disponibilizar esses slides para você depois. Você pode estar pegando com o pessoal da mídia, está livre, você pode utilizar, ler, estudar, melhorar, utilizar. Então nós vamos estar aprendendo um pouco sobre escatologia bíblica. Vamos estar vendo um pouco do panorama do que a Bíblia fala a respeito da escatologia, tá bom? Vamos lá. Introdução à escatologia. Abra comigo em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12. Apocalipse é aquele livro que todo mundo lê e a maioria das pessoas tem medo. Ai, pastor, é uma besta que sobe da terra, é uma besta que sobe do mar, é um bicho feio de meio mundo de cabeça. Meu Deus do céu, misericórdia. E é a marca da besta. E onde é que eu entro aqui? Sabe, queridos, o livro de Apocalipse é um livro que não foi escrito para nos trazer medo. O livro de Apocalipse é um livro que foi escrito para nos trazer esperança. Sabe, a grande maioria do que acontece em Apocalipse, do capítulo 4 em diante, você não está lá.
Porque você é arrebatado com a igreja no capítulo de número 4 de Apocalipse. Então tudo que acontece depois, irmão, você pode ler, você pode não entender, mas uma coisa você tem que ter certeza: você não vai estar lá. O meu pastor, que foi o meu professor dessa matéria de escatologia, Edilson de Lira, não sei se alguém aqui conhece. Ele disse, amado, que, obrigado pela empolgação com o meu pastor é uma bênção mesmo, amém? Pastor, você vibra com o seu pastor? Olha, você vibra com o seu e eu vibro com o meu, amém? Aleluia, glória a Deus. Ele diz, olha, não importa, escatologia, no final a gente vence. Eu sempre digo que a matéria que o diabo mais tem raiva é escatologia. E você não fique com raiva de mim, você que ensina fundamentos da fé, gosta de outra matéria, calma, guarde as pedras e não jogue em mim. Por que é que o diabo tem mais raiva de escatologia? Porque quando você ensina sobre fé, o diabo pode até atrapalhar você na sua fé. Ele pode até atrapalhar você crer. Quando fala sobre justiça de Deus, o diabo pode colocar em você sentimentos de injustiça. Quando acontece sobre realidades da nova criação, o diabo pode tentar roubar de você que você é abençoado, que você é justificado, que você é o melhor de Deus, mais amado. Quando diz respeito à escatologia, o diabo fica desesperado, porque ele olha para a Bíblia e ele diz assim, rapaz, eu não tenho escapatória, vou ter que ir para o fogo do inferno mesmo, não importa o que eu faça, eu vou ter que ir para lá, Jesus vai ter que voltar, a grande tribulação vai acontecer e eu não tenho como impedir. É o texto que mostra sobre a soberania de Deus. Em Apocalipse 22, 12, olha o que é que o apóstolo João aqui, já velho, já com mais de 95 anos de idade, ele escreve uma mensagem de Jesus para mim e para você bem interessante. Apocalipse 22, 12, é um versículo pequeno, mas muito, muito, muito poderoso. O Senhor Jesus diz, no capítulo 22, e não é por acaso que ficou no último capítulo da Bíblia, no versículo 12 ele diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua. Diga comigo, ele vem cedo. Agora diga como quem crê nisso, diga, ele vem cedo. Sabe quando a Bíblia fala ele vem cedo? No original grego aqui, o tempo verbal quer dizer, eis que eu venho a qualquer momento sem aviso. Obrigado pelo Vou fazer o também para concordar com ela. Sabe, a Bíblia está dizendo aqui, eis que eu venho sem demora, eis que eu venho a qualquer momento. Isso quer dizer que Jesus, ele pode voltar. Teve uma treta esses dias aí no Brasil, de uma cantora no carnaval, e foi dizer que o Apocalipse vinha. Aí a outra disse, não, no Apocalipse não vem, eu vou macetar o Apocalipse. Eu digo, coitada. Aí no outro dia teve um problema lá no carro alegórico, no carro dela lá, e ela não conseguiu nem macetar o carro dela lá, e o problema, quanto mais macetar, meu amado, a vinda de Jesus e o Apocalipse, sabe? Jesus está dizendo, ele vai vir e ele voltará. Ele prometeu que voltaria, e a qualquer momento a trombeta vai tocar, ele vai voltar e eu e você vamos subir daqui. Essa é a nossa bendita esperança. Então nós vamos estar aprendendo um pouco hoje sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Vamos lá. Então esse texto é o texto base. Então, quais são os principais eventos da escatologia dos últimos tempos? Falando de últimos tempos, eu quero novamente lembrar a você que quando a Bíblia fala de últimos tempos, a Bíblia está dizendo de um período longo de tempo. Diga comigo, um período longo de tempo. Muitas pessoas acham, os últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias, né, professor? Professor, Jesus Cristo está voltando, nós estamos nos últimos dias. Eu digo, nós estamos nos últimos dias desde quando Jesus foi para o céu. Desde quando ele foi para o céu, nós já estamos nos últimos dias. Agora, quando Jesus Cristo vai voltar, nós não sabemos, nós vamos ver sobre isso. Mas, dentro dessa cronologia da escatologia, esses são os principais eventos que vão acontecer até o estado eterno. Primeiro, nos ares acontece o arrebatamento da igreja, que é o que vamos estudar hoje. Depois tem o tribunal de Cristo, que é o julgamento da igreja sendo julgada pelas suas obras. As bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a sua igreja. Então eu quero dizer para você, se você não for casado ainda, fica tranquilo que pelo menos com Jesus nas bodas você casa. Então, há esperança para você, nem que seja na eternidade. Casar com Jesus. Casar com Jesus, amém? As bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, está acontecendo o quê? O período da tribulação, que vão ser 7 anos. Depois da tribulação, Jesus Cristo vem no final da tribulação para salvar Israel e para livrar o seu povo, para entrar o povo no reino milenar.
Após o milênio, que são 1000 anos, acontece o juízo final e depois nós entramos no estado eterno. Então, seguindo esse cronograma aqui, eu queria ver com você, vamos lá pessoal, vamos adiantar, vamos dar prosseguimento aqui, vamos aprender um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Então, essa é a visão geral, o panorama geral sobre o que nós vamos viver durante esse período. A salvação em Cristo Jesus, Jesus como Cordeiro, ou seja, a era da igreja, a era que nós vivemos hoje. Depois, a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja, que nós não sabemos quando vai ser. Quando a igreja sobe, a terra entra em tribulação. Depois, no final de 7 anos, Jesus retorna. O milênio é estabelecido, Satanás é amarrado durante 1000 anos. E somente depois disso, acontece o juízo final, com os novos céus e a nova terra. O arrebatamento da igreja. Vamos lá comigo para 1 Tessalonicenses capítulo 4. O arrebatamento, amados, é um evento extremamente importante. Por quê? Porque ele marca o fim da era da igreja e o fim da dispensação da graça. É um momento em que nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. E é o próximo evento, diga comigo, próximo evento escatológico a acontecer. Agora diga mais uma vez como um crente cheio do Espírito Santo, do manto e do fogo. Diga comigo, é o próximo evento escatológico para acontecer. Então a igreja se prepara para o milênio, sim ou não? Não! A igreja se prepara para a tribulação, sim ou não? Não! A igreja se prepara para o juízo final, sim ou não? Não! A igreja se prepara para o arrebatamento. Então, é por isso que é importante nós estudarmos isso, porque é para isso que nós nos preparamos. É para o arrebatamento que a igreja, ela está se preparando. Então, é importante nós entendermos isso à luz daquilo que a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tem muito crente, e é importante demais você estudar sobre as últimas coisas, sobre o juízo final, sobre o juízo das nações, sobre o juízo, dos judeus vivos, mas é extremamente importante nós mantermos a nossa fé viva no arrebatamento. É mantermos essa expectativa viva de que aquele que prometeu que iria, ele voltará. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o versículo de número 18. Vá comigo, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que já dormem. Aqui a palavra dormir é um eufemismo para morrer. Paulo, para não dizer, olha, quero que você não seja ignorante com relação a quem já morreu, ele diz, eu quero que você não seja ignorante com quem já dormiu. Isso não quer dizer, como algumas pessoas ensinam, que a morte é um estado de sono. Eu vou para o céu, vou estabelecer minha cama lá, vai ser o meu dormitório, eu vou ficar dormindo no céu. Não, quem morre não está dormindo. Quem morre está consciente do que está acontecendo. O seu espírito está com Deus, consciente da realidade de Deus. Ou quem morre separado de Cristo já está no inferno provisório, que a Bíblia chama de Hades, já está sofrendo momentaneamente. Quando a Bíblia fala sobre dormir, ela está usando uma figura de linguagem, se referindo à morte. Ele diz, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. E aí ele começa a falar a gloriosa revelação aqui. Ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também há os que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Diga comigo, trazer com Ele. Aí ele diz, dizemos-vos pois isto pela palavra do Senhor. E aqui é interessante a gente observar que quando Paulo diz que ele estava dizendo isso pela palavra do Senhor, isso quer dizer que Paulo teve uma revelação direta do próprio Cristo, falando para ele como seria o arrebatamento. Quando a gente estuda a cronologia do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses é a primeira referência em ordem de escrita da Bíblia se referindo ao arrebatamento da igreja. Então Paulo está dizendo, olha, eu recebi isso por uma revelação direta do Senhor.
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Diga comigo, ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Aqui a gente já vai ver uma outra coisa da doutrina do arrebatamento, que é a doutrina da iminência. Entenda, Paulo esperava que o arrebatamento acontecesse quando? Vamos lá, vou dar para você 3 alternativas. Paulo esperava que Jesus Cristo voltasse. Calma, você escuta e depois você responde. Paulo esperava que Jesus voltasse nos dias em que ele estava vivo. Segundo, Paulo esperava que Jesus Cristo voltasse quando o Palmeiras ganhasse o Mundial. Terceiro, Paulo esperava que Jesus Cristo voltasse quando o Brasil ganhasse de novo uma Copa. Quarto, Paulo esperava que Jesus Cristo viesse quando, sei lá, quando Israel se tornasse Estado independente. Qual dessas alternativas era verdadeira? A primeira alternativa, a alternativa A. Agora entenda bem, você está comigo, que se Paulo tivesse que esperar que Israel nascesse como nação, se Paulo tivesse que esperar que o Palmeiras ganhasse um Mundial, que não vai ganhar nunca na vida, se Paulo fosse esperar isso quer dizer que Paulo estava errado no seu entendimento, sim ou não? Sim, porque se ainda esperava o Palmeiras surgir mais de 1000 anos depois, isso quer dizer que a esperança de Paulo estava errada. O que isso quer dizer para mim e para você? Paulo não esperava nenhum sinal para o arrebatamento da igreja acontecer. Aleluia. Eu vou dizer de novo, esse é o professor talvez mais doido que já teve aqui ministrando alguma coisa. Sabe, eu vou dizer para nós, Paulo, amado, ele não esperava sinal nenhum. Por quê? Porque o arrebatamento não tem sinais. Diga comigo, o arrebatamento não tem sinais. Diga para esse irmão abençoado que está do seu lado, diga, o arrebatamento não tem sinais. Diga para ele, não falta nada, nadinha de nada, para Jesus voltar. Às vezes as pessoas ficam, não, agora Jesus vem, agora vem, agora vem, agora vem, o Palmeiras ganhou uma copinha, agora Jesus vem, agora vem. Não, agora Jesus Cristo vai vir, agora já se levantou agora um outro presidente, não sei aonde, não, agora ele vem, agora, era o que faltava, agora. Não, amado, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que ele vem a qualquer momento, ele vem como um ladrão sem avisar. O ladrão não diz, aí, tal dia eu vou lá na tua casa, viu, 6 horas da noite, viu, entre 6h30 e 6h40, mais ou menos eu vou aparecer lá com a camisa verde do Palmeiras, eu vou chegar lá e vou dizer, vim assaltar-te, sim ou não? Pela quantidade de vezes que eu falo do Palmeiras, você já viu que eu sou contra o Palmeiras, né? Você já imagina mais ou menos que time eu torço. Flamengo não, está repreendido. Está repreendido. Sou corintiano, uai. Então não existem sinais, não existe nenhum sinal precedente. Aí ele está dizendo o quê? Nós os que ficarmos vivos, ou seja, Paulo esperava que ele nem morreria. Paulo esperava que ele iria estar vivo ainda no momento do arrebatamento. Ele diz, nós os que ficarmos vivos não precederemos, não vamos passar na frente, não vamos ter primazia sobre aqueles que já morreram. Porque o mesmo Senhor, diga comigo, o mesmo Senhor. Sabe, amado, aquele mesmo Jesus, o filho de Maria, que morreu e ressuscitou ao 3º dia, não é outro que vai voltar, é Ele mesmo, é o mesmo Senhor. Ele descerá dos céus. Aí ele diz com alarido, diga comigo, alarido. O que é um alarido? Alarido é uma voz de comando para a reunião de um exército. O alarido era um grito que o general do exército dava, dizendo, pode se reunir todo mundo para a solenidade. No arrebatamento, Jesus vai dar um grito que somente eu e você vamos ouvir. Ele vai dar um grito que eu e você, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz e me reconhecem. Quando ele gritar, amado, o mundo não vai ouvir, mas você vai ouvir. Aleluia. Ele diz, e com voz de arcanjo. Por que voz de arcanjo? Uma voz de anjo de autoridade. A voz de arcanjo, no momento do arrebatamento, os anjos de Deus vão estar envolvidos para poder reunir o seu povo juntamente com Cristo nos ares. E ele diz, com a trombeta de Deus. Que trombeta de Deus? A trombeta de Deus é para definir que daquele momento em diante, Deus vai estar iniciando um novo momento na história, agora com a nação de Israel.
El. Então a trombeta de Deus é uma referência a Deus agora se preparando para a nação de Israel. E ele diz, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos... Você está aqui, irmão? Depois nós, os que ficarmos... Então Paulo mais uma vez dizia, rapaz, eu vou estar no arrebatamento. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você pode dizer glória a Deus? Vamos lá, pessoal, próximo slide. Então nós estamos ante um amanhecer de um encontro. Que encontro? Sim, um encontro de amor, de esperança e de alegria. O local eu sei, com quem eu também sei, mas quando? Aí eu não sei. Pode ser hoje, porque não agora? Maranata, que venha o nosso Rei. Amém? Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Agora, a gente precisa entender alguns conceitos. Primeiro, o que é arrebatamento? Essa palavra difícil, grande. A palavra arrebatamento, ela vem do verbo grego harpazo. Né? A palavra arrebatamento, harpagzometa, ela vem da palavra grega, do verbo grego harpazo. E o que é que esse verbo quer dizer? Esse verbo harpazo, ele quer dizer um rapto com força. Ele quer dizer arrancar ou remover alguém ou alguma coisa com intensidade. É por isso que na língua espanhola o arrebatamento é chamado de el rapto, ou seja, o rapto ou o sequestro. O arrebatamento, amado, não vai ser algo que vai ser avisado. Por quê? Porque ele é um agarrar com força e com velocidade, retirando aquilo que está sendo agarrado do seu lugar. Como, por exemplo, alguém, graças a Deus, você não acontece isso, aqui na Europa não tem isso, graças a Deus. Você está andando lá na rua com a sua bolsa lá, está sossegado com a sua bolsinha do lado, a sua bolsa verde do Palmeiras, você está andando lá, de repente, alguém passa, vem a sua bolsa, agarra a bolsa e tira com rapidez. Vup! Você não viu. Por que tirou com rapidez? Para quebrar a resistência. Por que o arrebatamento tem que ser desse jeito? Porque tem muito crente que iria querer ficar. Por que é que Jesus tem que vir ligeiro e tem que vir sem avisar? Porque tem muito crente que quer dizer, Jesus, eu nem casei ainda. Oh, Jesus, eu ainda estou na prova, Jesus. 7 anos que o Senhor me fez a promessa do varão e da varoa. Já estava contando o tempo, Jesus, era esse ano agora. Que eu ia entrar no gozo do meu Senhor, Jesus, agora. E o Senhor já vai voltar. Não tem como ser depois, não? A resposta é não. O arrebatamento, ele vai ser rápido. Ele vai ser de uma forma inesperada. É o momento em que a igreja será sequestrada da terra. Diga comigo, eu vou ser sequestrado. Essa palavra, esse verbo, harpazo, no Novo Testamento ele é utilizado de duas formas. Ele é utilizado de forma negativa, a gente não vai ler porque não é o nosso foco. E é utilizado também de forma positiva, que é no texto que nós acabamos de ler. Então comigo, diga, o arrebatamento será um grande sequestro. Diga para quem está do seu lado, diga, você vai ser sequestrado. Sem direito a retorno. Aleluia, vamos lá. Glória a Deus. Olha lá, que coisa linda. Não, olha lá, imagina você aqui, ó. Olha aqui, ó, pessoal. A Bispa Marina aqui. O apóstolo Gleison aqui. Deixa eu achar um maguinho aqui para ser eu. Esse aqui, um magro e pequeno. E os demais você. Subindo nos céus. A lei da gravidade não vai ter poder de pesar você. Ela não vai ter poder de prender você. Você vai ter tirado e vai subir. A Bíblia diz que é num piscar de olhos, num átomo de tempo. Ou seja, vai ser tão rápido, quando você imaginar, Jesus já vai estar com o braço aberto, dizendo assim, vem, bendito de meu Pai. Eu esperei você tanto tempo. Há tanto tempo que eu aguardei você, amém? Aleluia, vamos lá. Então, o que vai acontecer no arrebatamento? O que é que acontecerá nesse momento? A gente já viu, eu quero fundamentar um pouco mais, antes da gente entrar nisso, de que o arrebatamento ele é iminente. Diga comigo, iminente.
essa é uma das doutrinas mais importantes. Tanto é que em Apocalipse 22, volte lá mais uma vez comigo. Em Apocalipse 22, que foi o texto que nós lemos como base, Jesus, ele diz 3 vezes a mesma coisa, para que deixar claro na nossa mente, para deixar claro para nós, de que ele vai voltar sem aviso prévio, sem aviso nenhum. Em Apocalipse 22, 7, se você quiser ir anotando aí, escrevendo, Apocalipse 22, versículo 7, Jesus ele começa dizendo, eis que presto venho. Ele já começa dizendo, olha, eu venho rápido. E como eu já disse a você, essa expressão no original grego, eis que presto venho, eis que venho sem demora, eis que venho a qualquer momento, ela quer dizer, na literalidade, eis que eu venho a qualquer hora sem aviso. Isso, se você não aprender nada durante esses dias de seminário de escatologia, isso eu quero que você não tire da sua cabeça jamais. A vinda de Jesus, ela é iminente, ela pode vir a qualquer momento. Aí ele vai dizer no versículo de número 12, que nós já lemos, ele repete a mesma expressão, eis que eu cedo venho. E já no finalzinho, no versículo 20, já no penúltimo versículo da Bíblia, Jesus ele vai repetir a mesma coisa. Ele diz, aquele que testifica, o que é que ele quer dizer? Aquele que garante que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Aquele que garante que aquilo que está sendo dito de fato é a verdade absoluta. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Ou seja, eu venho a qualquer momento, eu venho sem avisar. Então, quando vai ser o arrebatamento, nós não sabemos. Não tem como se fazer um cálculo. Não tem como eu dizer daqui a quanto tempo. Jesus vai voltar mais ou menos daqui a 5, 10 anos, de acordo com os cálculos da Bíblia. Jesus vai voltar daqui a 5, 10 anos. Isso não é fato, isso é fake. Por quê? Se Jesus for voltar entre 5 e 10 anos, de acordo com os cálculos que eu faço, Paulo estava errado. Porque ele esperava nos dias dele. Será comigo? Então, embora seja popular, olha irmão, Deus me deu uma revelação, viu? Deus falou comigo, aleluia, Deus falou comigo o dia que Jesus vai voltar. Eu digo, Deus falou contigo qual é o dia? Deus me disse qual era o dia, mas disse para eu não dizer. Deus falou comigo qual é o dia eu me esqueci quando acordei. Amado, isso é história que o povo conta. Jesus, enquanto estava na terra, ele disse, olha, quanto dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas somente o Pai. É claro que Jesus hoje, ele sabe, porque ele é Deus em sua plenitude, estava desfrutando da plenitude da glória, mas ele não vai dizer a ninguém. Por quê? Porque se Jesus dissesse para a gente, quando ele vai voltar, a gente ia viver uma vida de esculhambação, e só iria se converter de novo perto da data. Aqui não, em Portugal não. Aqui não tem isso não. Os crentes daqui são crentes, como a gente diz lá no meu Ceará, velho, crente rochedo. Crente rochedo. Mas lá no Brasil, moço, o pessoal ia ficar, Jesus volta quando? Dia 7 de outubro. Por que dia 7 de outubro? Meu aniversário, claro. Jesus Cristo vai voltar que dia 7 de outubro. Então até o dia 5 eu vou tomar uma, vou tomar duas, vou tomar 3. Vou aproveitar meio mundo, vou zoar meio mundo de palmeirense, vou fazer meio mundo de coisa. Quando for no dia 6, eu volto e está tudo certo. Jesus Cristo disse, não, eu não quero somente suas atitudes, eu quero seu coração. Eu quero que você esteja pronto a todo dia e a toda hora. Então o arrebatamento, eu vou dizer isso mais uma vez, é iminente, diga comigo, iminente. Então pode vir a qualquer momento, eu vou dizer de novo, não tem sinais, diga comigo, não tem sinais. Aí você diz assim, mas professor, peraí, ainda tem um negócio errado aí que não está batendo certo. Eu digo o que é? Não tem um texto na Bíblia que diz, Mateus capítulo 24, que diz assim, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Então quer dizer então que Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado no mundo inteiro. A resposta é, não. O texto de Mateus 24, o evangelho do mundo será pregado, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, se refere ao período da
tribulação. Porque nós hoje não pregamos o evangelho do reino, nós pregamos o evangelho da graça. Nós pregamos o evangelho da reconciliação. Quem pregava o evangelho do reino? João Batista pregava o evangelho do reino. Jesus pregava o evangelho do reino. As duas testemunhas vão pregar o evangelho do reino na tribulação. Os 144.000 vão pregar o evangelho na tribulação. Porque qual é o foco do evangelho do reino? Se prepare, porque o rei virá para reinar em Jerusalém. Nós esperamos Jesus vir reinar em Jerusalém? Nós esperamos ele nas nuvens. Por isso que o evangelho que pregamos não é o evangelho do reino. Então esse texto de Mateus 24:13 não se refere ao arrebatamento da igreja, se refere à vinda de Jesus para resgatar Israel. Vamos lá, vamos voltar. Então, tendo entendido isso, as outras coisas ficam mais claras. O que é que vai acontecer? No momento do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão Diga comigo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu preciso de 2 voluntários. 2. Por favor, 2 voluntários. Calma, venha cá. Eu sei que está todo mundo querendo, todo mundo correndo para vir. Pronto, já temos 2. Suba. Faça que nem Jesus quis subir para cá. Amém. E aí, tudo certo? Tranquilo? Pronto, você fica aqui. E aí, tudo na paz? Você fica aqui. Então, nós estamos... Volta lá. Deixa lá. Então, aqui nós temos um momento que é importante nós mostrarmos aqui. Nós temos o nosso irmão, qual é o seu nome? Jaime. O nosso irmão Jaime, ele morreu em Cristo Jesus. Ele servia ao Senhor, ele foi fiel a Deus, ele guardou a palavra, ele enfrentou as tribulações, resistiu à tribulação e à tentação de ser palmeirense, estava em Cristo Jesus, morreu. Morreu, a família dele fica triste. Ai meu Deus, o meu irmão morreu. Ai, ele foi. Hã? Benfiquista? Eita Jesus. E aí ele resistiu à tentação e tal, e ficou fiel ao Senhor, foi para a glória. Quando ele morre, o seu espírito vai para onde? O seu espírito vai para onde? Para o céu, entenda isso. Quando o cristão morre, amado, ele já vai direto para o céu. O seu espírito já vai direto para o céu. Não fica no seio de Abraão. Não, ele vai para um lugar, ficar esperando, reservado. Não, o seu espírito já vai direto para onde? Para o céu. Se você quiser uma referência disso, anota, que não temos tempo para ver. Filipenses capítulo 1, versículo de número 23. Paulo diz: eu desejo partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Uma outra referência, 2 Coríntios 5:8, também vai falar a respeito de que quando nós morremos em Cristo, nós já vamos estar diretamente com o Senhor. 2 Coríntios 5:8, ele diz: desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Diga comigo, habitar com o Senhor. Então, quando um cristão morre, o seu corpo vai para o pó da terra, mas o seu espírito já vem direto para ficar com o Senhor no céu. Então o meu irmão faleceu e ele está comigo lá no céu. Oh, que coisa boa, você está aqui, aleluia. Passou por aquela tribulação toda, venceu, não se tornou benfiquista nem palmeirense, está tudo certo, que coisa boa, aleluia, tal e tal. E aí o que é que acontece? Ele está aqui, mas aqui nós temos o nosso irmão, fica aí no céu, não saia do céu, não saia do céu. Fica no céu até o final. Temos o irmão Felipe, com esses olhos verdes dele aqui. O irmão Felipe está lá, servindo a Deus, fiel, obedecendo ao Senhor, crucificando a carne e tal. Está lá, Vivinho da Silva. E eu sou Jesus, claro. Eu não sou nem quem morreu, né? Nem quem está vivo, eu sou Jesus. E aí, eu estou lá, servindo lá com o Pai. E de repente, Deus Pai diz assim: Jesus, é a hora de vir. É a hora de você voltar para poder levar o povo que está lá, para arrebatar o povo que está lá. Então Jesus, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir para buscar Filipe, não é isso? Filipe que representa a igreja, que representa você. Então eu vou vir, só que Jesus ele não vai pisar na terra. Jesus ele não vai vir, olha, tudo bom pisar na terra. Ele vai vir até os ares, diga comigo, até os ares. Então ele vem no meio do caminho. E o que a Bíblia diz? Os que morreram em Cristo ressuscitarão. O que acontece? O meu irmão aqui que já faleceu, quando eu vier para encontrar com ele nos ares, o meu irmão também vai vir comigo. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo virão com ele, virão com Cristo. Só que ele vem em
espírito, ele vem comigo e a gente se encontra aqui no meio do caminho. Enquanto a gente está nos ares, o corpo dele, que está no pó da terra, vai ser ressuscitado. É por isso que a Bíblia diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O corpo dele é ressuscitado. Se encontra com ele no meio do caminho. Um corpo glorificado, tal qual o corpo do próprio Jesus. Um corpo não mais limitado a enfermidades, a doenças, nem fisicamente. O corpo dele está lá. Só que aí agora, o que é que acontece? Os vivos, que também pertencem a Cristo, terão os seus corpos transformados após o arrebatamento. Então, os ressurretos e os transformados. Então, o que é que acontece? O nosso irmão está aqui. Ele já ressuscitou, ele se encontrou comigo aqui. E agora eu vou buscá-lo. Ele está lá embaixo e agora eu venho. A lei da gravidade não tem mais o poder e ele é tirado da terra com força e com rapidez, sem saber que hora é. E ele vem ao encontro onde eu estou com o meu irmão e eu estou aqui no meio do caminho. Só que enquanto ele vem, no meio do caminho, o seu corpo vai sendo transformado. O seu corpo vai sendo glorificado. A Bíblia diz que aquilo que é mortal vai sendo revestido de imortalidade. E quando ele chega aqui no meio do caminho, irmãos, que ele se encontra comigo, o seu corpo já está completamente transformado. Então agora estamos eu, Jesus, com o corpo ressuscitado. O meu irmão que morreu e ressuscitou, com o corpo também transformado. E agora o meu outro irmão que estava vivo, com o corpo agora glorificado. E nós nos encontramos todos aonde? Nos ares. E nos encontrando nos ares, o que a Bíblia diz? E aí estaremos juntos para sempre com o Senhor. Uma vez que a gente se encontrou agora, aí agora nós dois vamos juntos agora, entrar no céu definitivamente, para estar com o Senhor, para cumprir o seu plano e o seu propósito. Você pode dar uma salva de palmas para eles? Obrigado, gente. Então, em rápidas palavras, é justamente isso que a Bíblia está dizendo aqui. Então, os ressuscitados e os transformados, os arrebatados que pertencem a Cristo, vão ser todos arrebatados entre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Se encontram nos ares e são levados para a glória, para a próxima fase, para a próxima etapa, que é justamente o tribunal de Cristo. Então algumas pessoas às vezes perguntam, o pessoal pode colocar o outro slide. Algumas pessoas às vezes perguntam, por exemplo, como é que vai ser o corpo glorificado, professor? Uma vez eu estava dando aula lá agora, estou dando aula lá em Lisboa, e no intervalo de aula, a filha de um ministro chegou para mim e disse assim, professor, eu quero lhe fazer uma pergunta. E eu já fiquei imaginando, eu digo, lá vem, meu Deus do céu, o Senhor me dê graça para responder. Eu disse, pode perguntar duas. Ela chegou para mim e perguntou assim, professor, no céu vai ter criança? Aí eu disse, não. Ela disse, por que a Bíblia diz que delas é o reino dos céus? Eu fiquei pensando assim, muito obrigado pela sua pergunta. Eu disse, quando Jesus Cristo diz que das crianças é o reino dos céus, ele quer dizer que quem morre como criança tem direito ao acesso aos céus, mas não quer dizer que no céu ela vai continuar como criança, porque no céu não vai ter DI. Tem alguma professora do DI aqui? Você pode dar um aleluia? No céu não vai ter DI. Algumas pessoas perguntam, então como é que vai ser, professor? Peraí, o meu filho morreu com 5 anos de idade. Morreu com 5 anos de idade. Como é que ele vai ser quando ele ressuscitar? Vai ressuscitar com um corpo de 5 anos? E minha vovó Atanásia, morreu com 112 anos, crente, cheia do Espírito Santo, dirigente de oração de Assembleia de Deus. Morreu com 112 anos. Como é que vai ser o corpo dela? Eu, por exemplo, se Jesus Cristo não voltar, vou morrer com 92 anos. Como é que vai ser? Não dê risada que eu disse que vou morrer com 92 anos, não. Você fique vivo até lá. Faça a sua parte que eu faço a minha. A Bíblia diz que nós estaremos exatamente com o corpo tal qual o corpo de Jesus era quando ele ressuscitou. Vá lá comigo para 1 João. Você está sendo abençoado, irmão?
1 João capítulo 3, versículo de número 2. Como vai ser o nosso corpo glorificado? Mais ou menos que idade aparente nós teremos? 1 João capítulo 3, versículo 2. O apóstolo João aqui ele diz: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, se referindo ao arrebatamento, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Essa palavra semelhante aqui, no original grego, é a palavra issa, que quer dizer tal qual, da mesma forma, exatamente igual. Exatamente do mesmo tipo, modelo do corpo de Jesus, quando Ele ressuscitou, será também o nosso corpo. Jesus, Ele ressuscitou com aproximadamente 33 anos de idade. Então, todos nós, quando ressuscitarmos, teremos o corpo mais ou menos nessa média de idade. Ninguém vai ser velho demais e ninguém vai ser novo demais, porque todos estaremos com o corpo nivelado ao corpo de Jesus. Você fica feliz com isso, irmão? Eu já passei um pouquinho disso, mas vai ser um corpo glorificado, vai ser um corpo perfeito, vai ser um corpo não mais sujeito aos efeitos do pecado. É por isso que a Bíblia chama isso de estatura de varão, ou seja, exatamente a estatura, a posição e a postura que Jesus Cristo tinha quando Ele ressuscitou. Então nós precisamos entender isso. O nosso corpo ele vai ser transformado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que aquilo que é imortal, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E aqui, quais são os objetivos do arrebatamento? E aqui nós já estamos nos encaminhando para o final da sessão de hoje. Volta lá, pessoal. Quais são os objetivos? Qual é o propósito de Jesus arrebatar a sua igreja? Por que Jesus? Porque tem que haver um arrebatamento. A primeira razão, querido, é receber os santos. Diga comigo, me receber. Diga comigo, diga, Jesus faz questão de não me deixar aqui. É por isso que ele disse em João 14, você conhece o texto? Eis que eu vos digo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Isso quer dizer que tem morada para mim, tem morada para você, tem morada para seu pai, para sua mãe, para seus parentes, para seus vizinhos. Prega o evangelho para ele, querido, que tem lugar para todo mundo. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vós estejais. Um dos propósitos do arrebatamento é justamente nos receber. É Jesus nos receber na sua morada eterna. É Jesus nos levar e nos conduzir para a presença eterna do Pai. Um outro propósito do arrebatamento, nós já falamos no texto de 1 Tessalonicenses, que é ressuscitar os mortos em Cristo do meio dos mortos perdidos. No momento do arrebatamento da igreja, como nós vimos aqui com o nosso irmão, aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar para herdarem plenamente a sua herança. Um outro propósito do arrebatamento, levar os santos aos céus, onde eles serão julgados pelas obras que realizaram por meio do corpo, e receberão a sua recompensa e participarão da ceia de casamento, ou seja, as bodas do Cordeiro. Vamos falar sobre o tribunal de Cristo na próxima sessão do sábado, mas um dos propósitos do arrebatamento da igreja é que eu e você sejamos recompensados por aquilo que fizemos aqui na... Sabe, amado, entenda uma coisa, nós somos salvos pela graça, mas somos recompensados pelas obras. Nós vamos aprender sobre isso sábado, que não é porque eu sou crente, não é porque eu estou em Jesus, que eu posso viver uma vida de qualquer jeito.
Não é porque eu estou em Cristo agora, que agora eu vou simplesmente vir para a igreja, assistir o culto, glória a Deus e aleluia. Tenho dons e talentos e não vou servir ao Senhor. Vai chegar um momento em que na frente de todo mundo, Jesus Cristo vai chamar você e vai dizer: venha cá, fulano de tal. José Anderson Lima Ferreira, venha cá. E eu vou chegar lá todo bonito para ele e dizer assim: e aí, Jesus? Ele vai dizer: o que você fez com os dons e talentos que eu te dei? Ai, pastor, vou deixar isso para sábado. Ai, pastor, ai, Jesus, é porque sabe, naquela igreja eu nunca tive a oportunidade de pregar a palavra. O meu sonho, Jesus, era pegar aquele microfone e pregar. Aí Jesus Cristo vai dizer assim: e no meio da rua você não pregou por quê? Ai, é porque o meu sonho era um microfone. Jesus Cristo vai te perguntar assim: por que você nunca comprou um e pregou na sua casa? Ai, Jesus, é porque eu tinha um dom maravilhoso de cantar, sabe, mas o ministério de música daquela igreja não me dava oportunidade nunca, não. Eu queria cantar e aquela líder de louvor ficava pegando no meu pé, misericórdia, por isso que eu abri mão do meu chamado. Jesus Cristo vai dizer: quem te deu o teu chamado? Foi a líder de louvor ou fui eu que te dei? Porque sabe, amado, a sua recompensa eterna, você vai aprender isso no sábado. A sua e a minha recompensa eterna depende daquilo que nós fazemos aqui e agora. Deixa eu te dizer uma coisa: o galardão não vai ser uma coroa que você vai botar na cabeça. Não, calma, não. Sábado você vê isso. O galardão não vai ser uma coroa física. Ai, eu vou botar uma coroa na cabeça. Também não existe aquilo que o pessoal diz: ai, vou colocar uma pedrinha a mais na sua coroa. Eita, ganhei uma alma, Jesus vai botar uma coroa, uma pedrinha a mais na minha coroa. Não, isso não existe. Mas aquilo que nós fazemos aqui vai ter consequências por toda a eternidade. Aleluia. Isso te traz alegria ou te traz medo? Se te traz alegria, continua fazendo o que tu fazes. Se te traz medo, muda as tuas atitudes. Um dos propósitos do arrebatamento é transformar os corpos dos santos para a imortalidade. Os corpos de quem? Daqueles que estiverem vivos, daqueles que forem arrebatados. Uma outra finalidade é apresentar os santos perante Deus o Pai, a fim de estarem para sempre com Ele. O texto de 1 Tessalonicenses fala que nós estaremos assim para sempre com Ele. Um dos propósitos é revelar o iníquo. Diga comigo: revelar o iníquo. O anticristo, amado, ele só poderá se manifestar depois que a igreja for arrebatada. Não, você não está alegre com isso não, vou dizer mais uma vez aqui. O anticristo só pode aparecer depois que você for. Porque eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele tem que respeitar você. Enquanto você salgar, a terra não vai apodrecer. Anticristo e igreja juntos em operação é impossível. Ou um ou outro. É por isso que o anticristo só se manifesta depois que a igreja for arrebatada. O texto de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 8, que nós não teremos tempo de lê-lo aqui hoje, ele deixa isso claro, que há algo que impede a manifestação do anticristo. Há algo que impede ele de se manifestar. E esse algo é o ministério do Espírito Santo através da igreja. Então o anticristo, seja lá quem for ele só vai poder se manifestar quando você for tirado da terra. Não adianta você ficar procurando quem é o anticristo, é o presidente de tal país, é o presidente de onde, é o governador de onde, é o presidente de tal time. Não adianta você procurar. O anticristo está escondido e ele está esperando você sair para ele poder chegar. Está vendo como você é importante? O anticristo é o ser mais ímpio e mais maligno que vai se levantar na história da humanidade. Mas ele só aparece depois que você for embora. E por último, permitir a manifestação do anticristo. O anticristo só se revela e só se manifesta, só aparece, só se apresenta depois que eu e você formos embora. Sabe, queridos, esteja com essa mensagem do arrebatamento da igreja firmada no seu coração. Crendo nessas verdades, se aprofunde nessas coisas. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós iremos para sempre com Ele nos céus e desfrutaremos da sua presença para sempre. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida ricamente na prática da palavra.